Olá, amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Localiza, Rente 3, pregão desta quarta-feira, dia 23 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado. Tem muitos vídeos curtos de aprendizado, são mais de 80 vídeos, e também a parte de análise, que tem toda a programação aqui do canal, aqui do lado. Radar do mercado todos os dias, das 10h45, análise de fechamento todos os dias após o encerramento do pregão. Análise especial toda terça e quinta. Eu estou fazendo essa aqui especialmente aí para uma sua análise surpresa aí para contemplar um evento que está acontecendo dentro da Localiza. E radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente. Na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo, tem um botão de se inscrever, é só clicar nele. Ou mesmo passando o cursor do seu mouse, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, vai também aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Lembre-se também que você pode receber ainda mais conteúdo aqui através do aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e também para Android. O link também do aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Tem carteira de ações, recomendações, informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, tudo dentro do aplicativo disponível para celular e também para você acessar via navegador. A análise especial foca em olhar para prazos maiores até o prazo menor, que é o do gráfico anual até o gráfico diário, passando pelo quadrimestral, passando pelo gráfico mensal, passando pelo gráfico semanal, usando análise técnica, que é a minha especialização, para a gente mapear o cenário como um todo, desde o longo prazo até o curto prazo nesse ativo. E começando então pelo gráfico anual, nós temos uma tendência clara aqui de alta. A tendência de alta. Quando eu falo tendência de alta, essa característica aqui de topos e fundos ascendentes. Nesse ano chegou a vir a perder a mínima do ano passado, de 2019, bateu em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, que tende a funcionar como um ponto de referência ali em termos de suporte, bateu aqui, entrou pressão compradora e o ativo está basicamente nesse ano já com alta de 25,76%. Então, uma bela alta no ano, seguindo no seu projeto, aí, no seu movimento mais forte de subida. O que esse cenário nos submete? Submete a olhar para o papel que tem um desempenho melhor do que o Ibovespa, que tem um desempenho melhor do que a média, algo que eu já abordei sobre aquela questão do barato sai caro. Aqui dentro do meu perfil no Instagram, @DVInvest, tem lá um vídeo no IGTV que eu falo um pouco a respeito disso. Então esse ativo está com um desempenho melhor do que a média, que é o Ibovespa. Considerando que o Ibovespa nesse momento apresenta uma queda no ano de 16,41%, você tem a Rente 3 apresentando um ganho aí de 25,9% no pregão aí desta quarta-feira. Dentro desse contexto, fica interessante ficar atento nesse papel nos movimentos de queda do preço, ficar de olho em possibilidade de entrada de fundo ascendente em prazos menores, como por exemplo mensal, semanal. Ficaria mais interessante para se buscar as operações aí, seja de médio prazo, seja também de longo prazo. No gráfico quadrimestral, dá para ver também, logicamente, que a tendência está de alta. Ela veio quase para anular a tendência de alta, nesse pequeno recuo que ela fez aqui. Veio aqui, gerou essa pancada para baixo, parou em cima desse patamar e volta e já supera a máxima do ano. O que é algo realmente bom. Alinhado para cima, movimento longo para cima. Já dá para comprar esse papel num ponto que ela se encontra, pensando no longo prazo? Se for fazer isso, eu colocaria pouco capital. E, poxa, mas você não disse que o cenário é positivo, anual, quadrimestral? Sim, é positivo. Mas você tem várias estratégias. Uma estratégia é você, mensalmente, você vai colocando um pouco de capital de ativos na carteira, de ações na carteira. E uma dessas ações que você pode colocar é a Rente 3. Vou colocar nesse mês aqui a Rente 3, vou colocar um pouco mais no próximo mês e vou colocar mais ainda quando tiver um movimento maior para baixo, ou seja, um recuo do preço. E se a gente fosse falar qual seria um recuo mais forte do preço aqui no gráfico quadrimestral, seria aqui para voltar para um ponto de apoio, essa região aqui que funcionou como resistência e depois voltou a subir. Uma região distante, está lá no 59,35, a gente está falando um valor aqui na faixa dos 42,50, por volta de 42,50. Enfim, uma região que poderia funcionar como suporte, mas existem pontos mais relevantes acima, como um intermediário aqui na casa, por exemplo, de 49,83. Vou citar outros pontos nos prazos menores. Então, ativo alinhado para cima, média móvel alinhada para cima, sustentando também aqui em cima da média móvel 3 períodos. Logo, cenário adequado para, se o mensal gerar movimento para baixo, ficar de olho para buscar operação de compra ou aproveitar testes importantes de suporte para justamente fazer essa entrada pensando num prazo maior.
Partindo aqui para o gráfico mensal, importante até um ponto aqui para ressaltar em relação ao gráfico quadrimestral é como o ativo parou em cima do antigo, mas fez esse recuo aqui, ó, vou aqui, fez esse recuo basicamente testando o antigo topo ali, funcionando como suporte em conjunto com a média, ou seja, 2 pontos funcionando como suporte, e aqui iniciou todo um processo de recuperação. No gráfico mensal, a chamada mudança de polaridade que eu acabei de mencionar, que é um conceito que, inclusive, sobre os vídeos de aprendizado aqui do canal, tem esse vídeo sobre a mudança de polaridade. No gráfico mensal, retomada da tendência de alta de longo prazo. Porque aqui a gente pode até considerar o quê? Que tinha ali uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, e aqui ela quebrou com essa característica, quando veio aqui para baixo e perdeu a mínima do fundo anterior. Parou basicamente em cima da região de topo anterior, chamada mudança de polaridade, que eu acabei de mencionar no gráfico quadrimestral, que eu vou colocar ele até aqui desse lado, para usar aí, se necessário, com alguma referência. Então temos aqui essa parada e o retorno para cima. O ponto de desafio desse papel foi aqui, ó, média, resistência, e o fundo anterior como resistência. Parou ali em cima, volta para cima, aumentou a probabilidade de ter algo mais para cima. Ou seja, demonstrou aqui uma força um pouco maior por parte dos compradores, podendo trazer um movimento de subida que aí supera inclusive a máxima do mês da crise, do momento agudo da crise, que foi em março, superou, melhorou ainda mais o aspecto, aumentando a chance de continuidade do movimento de subida. O papel nesse mês está subindo aí na faixa de 22,8%, superando esse topo anterior. E agora essa região de topo anterior tende a funcionar como um patamar de suporte, chamada mudança de polaridade. É um ponto que a gente avalia naquela questão que eu falei lá no gráfico anual e no gráfico quadrimestral de se houver recuo do preço em prazos menores, ficar atento em pontos importantes de suporte. Quais são esses pontos aqui no gráfico mensal? Primeiramente 55,98, que é a antiga máxima histórica. Depois disso a gente tem aqui na faixa por volta ali dos 53,35, então aqui seria a primeira zona de suporte. Abaixo disso já teria outro ponto aqui, que é basicamente ali na região de R$ 52,92 e um ponto um pouco mais baixo, 50,85. Então, esses são os pontos mais baixos. E abaixo disso a gente já vai falar naquela região dos R$ 48,16. Então, tudo isso aqui é uma faixa de preço bem interessante de entrada num processo de queda do preço. Se um movimento mais claro de queda, por exemplo, num gráfico semanal, seria interessante aqui esses pontos. Mas o ativo pode continuar subindo? Sim, pode continuar subindo. Como já tem vários meses para cima, quando eu falo de correção, eu estou mencionando isso aqui, ó. Um processo de correção que pode trazer ali alguns meses para baixo e sem alterar a tendência do ativo. Se pode comprar a ação aqui, botar um pouco de capital aqui, ela continuar subindo, né? Assim como você pode colocar o capital aqui, ela continua subindo, só que a relação risco-retorno já começa a não ficar das melhores. Ou seja, você começa a ter um afastamento um pouco maior do preço para a média. Nesse momento o afastamento não é tão grande, ou seja, pode ainda evoluir um pouco mais para cima. Se faz uma compra, comprou aqui, deu uma pequena parada, mas continuou subindo. Gerou um movimento de subida. Se você compra aqui, tá mais lá em cima, movimento já longo para cima, a chance aumenta de você ter um processo de correção. É só ficar ciente disso. Nesse momento já tem algum sinal de queda? Não, não tem. Só a questão de romper o topo histórico e olhando para um prazo menor que eu vou mencionar, a gente pode ter um processo de correção. Não necessariamente uma correção igual a essa aqui ou, por exemplo, igual a essa aqui que voltou lá em cima da média. Mas abre esse espaço, então fazer entradas pequenas seria algo mais recomendável. No gráfico semanal, a tendência é de alta. Já tinha gerado aqui, nesta semana, um sinal de pivô de alta, um recuo do preço, que a gente fala assim, ó, já fez um movimento longo de subida, seria interessante ter algum recuo do preço. Você faz o recuo do preço, gera ali um sinal de fundo e consegue gerar pivô de alta. E agora ela confirma melhor, está vindo para confirmar melhor esse pivô de alta, porque está vindo com um rompimento bem longo aqui, inclusive para essa superação da máxima, está acontecendo basicamente no pregão de hoje. Rompimento da máxima do ano, fazendo nova máxima histórica no ano. Esse recuo, na minha avaliação, é um recuo curto, pequeno, em relação a todo o processo aqui de subida, que nem chega a testar a média móvel 3 períodos. O que isso significa? Que entrada por aqui, que está subindo aí na semana 11,8%, tem um risco maior. Por quê? Porque você tem não um risco de dar errado, que ela não possa subir. Mas se der errado essa operação, seu stop é muito longo.
E, consequentemente, para se ter uma boa relação risco-retorno colocando o stop abaixo da mínima dessa semana, para quem está comprado, por exemplo, no médio prazo, colocar o stop em 49,97, a relação risco-retorno para cima não me parece que tem algo tão grande para cima. Fazendo até uma projeção de alta dessa altura aqui, ó, daqui só desse tamanho, eu vou fazer isso até no gráfico diário que vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Aqui, se eu fosse fazer uma projeção com base na correção que foi montada aqui, ó, com base nessa correção que foi montada, deixa eu só colocar o ímã para colocar no ponto certinho. Com base nessa correção, o objetivo inicial, ou seja, de tudo que subiu e corrigiu em 46,32, se eu pegar 61,8% desse movimento, ou seja, um pedaço desse movimento, como se eu estivesse pegando um pedaço desse movimento e projetasse a partir dos 46,32, a projeção iria lá para cima dos R$70, lá em 71,50. Então, essa seria a projeção de alta num prazo maior. Mas como não teve uma correção tão grande aqui no primeiro momento, essa correção aqui, fica a chance de se ter uma nova correção. Pode acontecer de ter algo mais para cima, mas ter uma nova correção. E aí é o que vai chamar mais atenção. Qual seria a estratégia, né, para se buscar uma compra? Se eu compro um pouquinho aqui e vou querer comprar um pouco mais abaixo, quais seriam os níveis importantes? Aqui pelo gráfico semanal, um nível importante de preço está aqui por volta dos R$ 54,71, aqui nessa região aqui de topo anterior. Por volta, 54,71, R$ 55. Primeira região. Depois tem o 52,92 que eu já mencionei ali do gráfico mensal. Abaixo disso já teria um outro ponto ali que é na faixa dos R$ 50,54. Ou seja, não seria tão interessante voltar para baixo da mínima desse candle. Até porque acionaria o stop para quem comprou rompimento, para quem comprou um grande candle de alta, acionaria o stop dessa posição. Ou seja, deterioraria um pouco o cenário. Não anularia o cenário de tendência de alta ainda. Para anular, teria que perder essa mínima aqui. Mas já traria um sinal de fraqueza. Então seria interessante acontecer. Vai um pouquinho mais para cima, recua, testa essa região aqui ou mesmo essa região aqui e proporciona um novo fundo ascendente. Quando falo novo fundo ascendente é isso aqui, ó. Vai lá e gera um sinal de alta. Ou seja, vem caindo, a média vai se aproximando, testa que a média gera sinal de alta, possibilidade de trabalhar na compra. Por quê? Porque é um ativo alinhado para cima. Então esse seria o cenário que nós temos aqui pelo gráfico semanal. Tendência de alta de médio prazo, mensal, tendência de alta, quadrimestral, tendência de alta, anual, tendência de alta. Ativo alinhado para cima, sempre dá uma olhada nos movimentos de queda do preço que podem trazer oportunidade de compra. Rente 3. A ação vinha apontando para uma tendência de baixa, só para mencionar aqui no gráfico semanal que, curiosamente, né, até em termos, vamos dizer assim, um pouco de sorte também, eu coloquei a única troca que eu fiz na carteira exponencial, que é a carteira revisada semanalmente, a carteira de ações revisada semanalmente, que eu disponibilizo todo domingo dentro do aplicativo DV Invest, aqui do lado, dentro do aplicativo DV Invest. Você teve aqui a atualização, eu coloquei a Rente 3 nesta semana. Não tinha ideia do que poderia acontecer. Só sabia que eu estava trabalhando em cima do ativo em tendência de alta e dentro do que tinha acontecido, tinha uma chance dessa semana ainda poder ter algo para cima, para poder romper essa máxima. Como vai fechar, ainda tem ainda quinta, sexta, pode até mudar, vem forte para baixo e termina a semana em queda ainda. Tudo é possível no mercado. Mas é algo bom, logicamente, para a carteira exponencial, vai gerando um bom retorno, consequentemente, para a carteira por conta da Rente 3. Indo aqui para o gráfico diário, qual era a tendência no momento? Ou seja, quando eu coloquei a ação na carteira, entrou aqui. Entrou na carteira. A ação entrou na carteira aqui no dia 21, na abertura da semana. Nessa entrada na carteira aqui, o ponto de entrada aqui na abertura já foi, entrou já gerando pivô de baixo. Vamos ver, né? O semanal ainda pode falar mais alto. E terminou que o pregão de hoje gera ali um baita gap de alta. Tá? Então, tem alguma informação por trás? Tem, lógico que tem informação por trás. A notícia em relação à empresa, os fundamentos, os balanços, a macroeconomia, o setor que atua a empresa, tudo isso que influencia no preço do ativo e outras variáveis que influenciam no preço do ativo, achismo, política, várias coisas influenciam. Mas, no meu caso, eu não olho para isso, eu tenho que tomar minhas decisões com o que eu estou vendo aqui no gráfico, verificar o que seria mais provável e
se eu estiver errado, ou o mercado não confirmar a minha leitura, ter um ponto de stop, principalmente falando de operações de swing trade, enfim, tem como você trabalhar com ponto de stop. No caso das carteiras, tanto exponencial como uma perspectiva, o stop é dado no momento que fecha o mês, termina o mês, fecha o mês, e eu avalio, fecho o mês ou a semana, e eu avalio se vai continuar ou não na carteira de determinado ativo, se eu vou tirar da carteira ou não. Então, no caso aqui dessa ação, pelo gráfico diário, o que ela fez? Ela montou um pivôzinho de baixa, só que é um pivô de baixa sem muita relevância, porque é aquele pivô que é montado em cima já de um movimento de subida, de um único movimento de subida. Tem até um vídeo de aprendizado meu que fala sobre isso. E aqui ela vai monta essa pancada para cima, que é algo semelhante a um W, né? Eu vou colocar até aqui, ó, só o desenho do W. Padrão gráfico que retoma a tendência de alta e cria um cenário positivo, esse fundo. Ou seja, você medir aí a região do fundo para os dois topos, você tem ali a possibilidade de ter um movimento mais relevante para cima. Eu fazendo a projeção apenas do recuo, eu poderia fazer a projeção aqui desse dois topos aqui, ó. Você já teria batido, que eu vou colocar aqui, ó. Daqui para cá e projetar 100% já teria ultrapassado. A outra projeção, eu vou pegar o recuo como um todo e vou projetar toda essa correção para cima. Que aí é trazer, vou colocar aqui e esse ponto aqui também, que é trazer isso aqui para cá. Qual seria a projeção de alta? R$61. Então, se eu resolver, nossa, pode chegar aí nos R$61? Pode. Se eu comprar aqui o ativo e ele bater aqui, eu estou basicamente buscando ali mais uns 3,27%. O problema de comprar aqui em termos de swing trade é que o stop fica longo. O stop é legal que você coloque pelo menos abaixo da mínima de um candle. Desculpe, de um suporte. Pelo menos um suporte. Suporte esse que pode ser uma retração do Fibonacci, suporte esse que pode ser um topo anterior, suporte esse que pode ser um fundo anterior, pode ser uma média móvel, enfim, abaixo de um suporte. Pode ser um gap de alta, como aconteceu aqui hoje, um gap de alta. Se você quiser entender sobre os gaps, tem 2 vídeos no meu canal no YouTube sobre os gaps, gap de alta, gap de baixo, e sobre os tipos de gap. E agora, então, o que faz? Compra aqui nesse ponto? Não compra? Pensando no prazo maior, é possível? Sim. Pensando no curto prazo, no swing trade, ficou puxado, como eu acabei de mencionar. Quais seriam, então, as estratégias? É importante ressaltar, até pegar gaps grandes assim, como o da PK3 recentemente. Vou fazer uma comparação aqui para você conseguir visualizar o que eu quero dizer. PK3 fez esse gap aqui, ó, ela estava aqui e abriu aqui em cima. Isso significou para ela um gap de 19%. O gap da Rent 3 hoje, ele significou um gap de 16%, basicamente. Então, o da PK3 foi um pouquinho maior. O que eu mencionei na PK3? Qual seria a alternativa de entrada? Se viesse aqui um pouquinho mais para baixo, gerasse um fundo ascendente, possibilidade de compra. Ou se o mercado subisse mais, gerasse agora um processo de correção que está acontecendo, inclusive caindo bastante no pregão de hoje, 3,74%, pode trazer oportunidade de entrada agora nesse processo de recuo. Então, essa seria uma forma de colocar um stop na operação e tentar pegar algo para cima com a melhor relação risco-retorno. É algo semelhante na Rent 3. Então, ter algum recuo, dá para comprar aqui e tentar pegar algo mais para cima? Dá, desde que você tente trabalhar com stop mais curto. Pode até usar um gráfico de 60 minutos. O mercado está fazendo isso, veio aqui para cima e está fazendo isso aqui. Se gerar mais um sinal aqui de alta, ou até mesmo mais próximo da média, dá para você arriscar essa compra. Vamos pegar lá como aconteceu na PK3, pelo G60, lá no gap, ó, se aproximou do gap, veio aqui, fez esse movimento, aproximou do gap e gerou um sinal de alta. Quando eu falo entrar comprando aqui com stop aqui, você tem um stop mais curto e você pode pegar uma melhor relação risco-retorno disso aqui que eu estou mencionando. É uma das alternativas também que você pode fazer na Rent 3. Então, de maneira geral, pelo gráfico diário, vou voltar aqui para o gráfico diário, termino aqui, eu pulei de tela aqui. Gráfico diário, ocorrendo um retorno do preço em cima das resistências que foram rompidas, seria algo para ficar de atento, que é um nível de preço onde pode entrar pressão compradora, desde os 55,39 até a parte dos 54,79, possibilidade de entrada, sendo ali ainda um pouco mais cauteloso, ali ainda mais para baixo, ou seja, se vier um pouco mais para baixo, ainda cabe a possibilidade de se abrir uma operação de compra de fundo ascendente. Então essa seria a principal, aguardar algum processo de correção no gráfico diário, mesmo que o movimento ainda se estenda um pouco mais aqui para cima,
mas aguardar um processo de correção seria mais interessante para a operação de swing trade. Se quiser fazer uma operação mais curta ainda, gráfico de 60 minutos, se for colocar com stop, algum stop ali de fundo ascendente. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato pela sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Lembre-se que o cenário, como eu já disse, da Rente 3 é todo para cima, todo alinhado para cima. Logo, movimentos de baixo, como eu acabei de desenhar aqui no diário, movimento de baixo no gráfico semanal, que possa vir um pouco mais para cima, movimento aqui de baixo, recuando, vai ser um ativo interessante para se buscar essa entrada. Entrou comprando, estabeleça um ponto de stop e saiba que se você está comprado para médio, longo prazo em um determinado ativo, que vão existir os momentos de curto prazo ruins, ou seja, os momentos de baixa no mercado, que é o processo de correção do preço para se ter depois um novo movimento de expansão do preço. Então é isso, amigos. Um grande abraço. Deixe seu like, seu joinha e até a próxima.